ela deixava de fazer muitas vezes por causa do fato do pó. Então, normalmente, você conseguiria fazer se o apartamento não tivesse ninguém, se a casa não tivesse ninguém, seria mais comum. Mas quando tinha pessoas, dificilmente. Então, o que eu comecei a fazer? A vender o isolamento. Junto com o meu orçamento, eu passava o isolamento. Então, eu isolava tudo. Móveis, televisão, tudo. Vendia tudo isso para o cliente. Assim, ó, você vai chegar em casa depois do trabalho, é como se não tivesse um pintor aqui dentro. Que legal. Eu pregava e executava, porque não tem como, cara. Porque realmente é um trabalho, assim, que o pó ele é muito fino. Então, você tem que isolar bem as portas, porque às vezes você tá pintando aqui no cômodo, a porta tá aberta, o pozinho fino passa para baixo e fica aquela coisa ali, quando né? você vê, tá no outro cômodo todinho. Assim, no outro cômodo todinho. É. Mas mesmo assim, com todo esse isolamento, ainda tinha esse tipo de problema. Então foi ali que só consegui resolver depois que você consegue botar equipamento para isso. Onde é que vai ter um aspirador que vai fazer aquela função ali. Você vai... Cara, tem equipamentos que é 100%. Se você pegar um equipamento de qualidade, zero pó. Você consegue resolver um problema. Legal. É que hoje eu ainda faço um serviço lá em casa, então ainda vou na lixa mesmo e fico por lá caindo lá, tem que tirar com o aspirador. Mas essa questão da lixa aí eu não sabia, não. Tem, cara. Interessante. Aí, tá vendo como é que evoluíram as coisas, Pupilinho? É. E como é que era, assim, a rotina, cara? Quando lá no Brasil, assim, era de segunda a segunda, como é que, tipo, tu fazia a tua agenda? Porque, assim, construção civil parece que tem muito profissional, mas muitas vezes é difícil de achar um profissional bom, né? Então, assim, quando tu se destaca da forma como você estava fazendo, teu telefone não para de tocar, né? Cara, teve várias fases. Teve uma fase que é bem interessante, cara, que eu vou te dizer que foi bem no começo, que tinha eu e esse meu colega que trabalhava junto. Eu te falando, a gente era cara... Só puxa um pouquinho o microfone pra perto de você. Desculpa. Aí. Beleza agora? Uhum. A gente trabalhava junto e no começo a gente não tinha uma demanda de cliente. Pois é. A gente falei, a gente estava assumindo os clientes do pai dele, a gente tinha que fazer o nosso próprio nome. Então tinha assim, tinha trabalho lá em vez em quando. Assim, a gente nunca deixou de trabalhar no meio. A gente sempre trabalhou. Eu lembro que quando a gente começou, a gente estipulou um salário e aquele salário nunca baixou. Eu lembro que a gente falava assim, ó, no mínimo a gente tem que ganhar 1.500. A gente botava assim, pra valer a pena. Isso pro mês ou pra semana? Não, por mês. Por mês. Imagina, a gente era molecão assim naquela época. A gente falou assim, no mínimo a gente tinha que ganhar... 18 anos metendo um e meio, tava bom. Não, tinha que ganhar isso aí. É. Cara, na primeira casa que nós pegou com o pai dele, cara, eu lembro, mano, a casinha de madeira pequenininha. Cara, a gente dividiu uns R$600 em 3. Caraca. Que cara. O que está fazendo? Mas é o primeiro, né? Velho? É o primeiro. E foi o último também, porque depois disso a gente nunca baixou a nossa meta, a gente sempre conseguiu. Só que o que acontecia? Como a gente não tinha demanda, e eu tinha falado pra minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, ela não podia me ver em casa se eu não tivesse trabalho. O que eu ia fazer? A gente ia lá onde é que eu moro, lá tem uma lagoa bem famosa no bairro que eu moro. A gente pegava o carro, a gente tinha um escortezinho, que era do pai dele, um escortezinho velho. Nós entrava naquele carro e ia pra beira da lagoa. Lá era nosso escritório. Lá a gente fazia plano, lá a gente fazia como é que a gente ia fazer. Dali a gente saía, a gente pegava os cartãozinhos, ia de casa em casa, a gente via as casas, tava mais ou menos assim, a gente largava, a gente ia nas obras. A gente ia nas obras, pedia pra pegar o prédio. Os caras não davam credibilidade, porque era dois moleques. Cara, dois moleques. Os caras olhavam assim. Não. Daí a gente falou assim, isso não tá funcionando. Daí a gente começava a pedir pra falar com os pintor da obra. Daí a gente pedia serviço pro pintor. Foi daí que a gente começou a aprender a aplicar massa corrida. Daí pegamos uns pintor lá que, o cara, gente boa, começou a ensinar, foi indo, que a gente aprendeu no passo a passo. Daqui a pouco tava a gente pintando prédio também. A gente conseguiu, a gente passou dessa barreira. Mas era assim, mano. No começo era assim. E naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha assim. Como é que você mostrava um portfólio? Na época era o cartãozinho. Era só o cartãozinho. Não tinha como mostrar assim, eu fiz esse serviço. Caraca, era mais difícil. Não, cara. Era o cartãozinho e o boca a boca. Era o boca a boca. Daí você ia se envolvendo, sabe? Tu pegava uma obra aqui, outro te indicava ali. Ia acontecendo as coisas. O Instagram só veio bombar, cara, 6 anos depois que eu tinha começado. Entendi. Daí que eu comecei a querer, falei, não, vou começar a postar mais. Que eu queria buscar o público melhor. Tipo assim, que pra mim na época, eu comecei a decolar assim na questão da pintura. Foi que eu comecei a trabalhar pros arquitetos. Boa. Eu encontrei eles no Instagram. Eu falei assim, opa, é aqui. E eu comecei a me posicionar de uma forma, assim, que eu mostrava o que eles queriam ver. Entendeu? Então, se as pessoas deixavam de fazer um serviço por causa do pó, então eu mostrava que o meu trabalho não tinha pó. Então eu tentava me posicionar dessa forma, entendeu? Foi indo. Quando eu menos esperei, cara,
as coisas aconteceu. Uhum. Eu lembro que eu falava pra minha esposa assim, eu ficava lá brincando, você vai ver, vai ter uma hora que eu vou estar aqui, ó. Vendo assim, aqui, ó, tem esse cliente. Falava, mas falei sem pretensão, falei pra ela. E um dia ela falou assim, tá vendo? As coisas acontecem. E devagar, cara, plantando, chegou uma época que... Deu bom demais. Deu bom. Tipo, nessa época do ano, não parava, cara. Cara, tinha que fugir. Tinha uma época que tinha mais trabalho, outras menos. Como é que funcionava a dinâmica lá no sul? No verão bomba mais. No verão bomba mais, né? No inverno é menos. Por causa devido ao frio, Por causa sabe? da tinta que demora a cola. Por quê? Tem alguma explicação? Cara, tem. O inverno, as pessoas têm na cabeça, de certa forma, por causa do... inverno a gente não pinta. Porque é inverno, demora pra secar, muita chuva. Faz um pouco de sentido. Hoje em dia não mais, porque hoje as tintas elas são preparadas para isso, se você respeitar o processo de secagem. Então não tem esse problema. É mais pela questão, lá na minha região, questão massa corrida, demora muito para secar, cara. Você aplica uma massa... Eu acho que nem Dublin é tão úmido como a minha cidade, sério. Porque aqui chove muito, mas não tem muito problema de umidade. Sim. Eu mesmo pego muito pouco. Resolver a questão de umidade. As patologias que tinha lá, não tem aqui. Para começar com as casas aqui, as paredes são dupla. Então a umidade ela não transpassa. Sim. Ao ponto de estourar, aqui não tem massa corrida. Lá não, é muito normal, porque as paredes são finas, então a umidade ela sobe, ou ela vem da parede mesmo, e ela transpassa e estoura a tinta. Então era outro tipo de problema que a gente tem lá. Caraca. Pra resolver. Essa eu não sabia não, caramba. O Dublin tem menos umidade. Realmente.